Olá, vem orar comigo? Estaremos orando o Salmo 32, do 1 ao 11. Eu quero te pedir para conferir os textos adicionados à nossa oração do Salmo 32 e marque também na sua Bíblia, para ficar mais fácil quando você quiser estudar. Que Deus esteja abençoando a sua vida. O salmista diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado significa extremamente feliz, ou seja, muito feliz. O salmista sabia bem o que é o poder do perdão. Ó Pai querido, viemos diante de Ti, no nome precioso de Jesus Cristo. Nós viemos Te dar graças pelo perdão que já está disponível a todos que estão dispostos a reconhecer os seus pecados e confessá-los diante do Senhor. Ó Pai, a Tua palavra diz lá em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda no capítulo 2, no verso 1 da carta de 1 João, o Senhor diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não vos andeis na prática do pecado. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, ou seja, o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Ó Senhor, a Tua palavra é clara. Para obtermos o perdão que já está disponível, é preciso arrependimento, ou seja, o abandono total da prática pecaminosa. A Tua palavra ainda diz lá em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, ou seja, não adianta confessar, não adianta só reconhecer que errou, é preciso deixar o pecado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E ainda diz: bem-aventurado o homem que continuamente obedece. Mas os que endurece o seu coração virá cair no mal. Oh Senhor, como é maravilhoso poder meditar na Tua palavra e ter acesso a todas essas informações, a todos esses ensinamentos. No verso 2, o salmista diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, ou seja, a felicidade se dá pelo fato de confessarmos a Ti e sermos perdoados. E quando o Senhor olha para nós, os Teus olhos contemplam o sacrifício do Teu Filho, do Teu amado Filho Jesus Cristo. E junto com o Teu perdão recebemos o pacote com todas as bênçãos que já foram conquistadas por Jesus naquela cruz. Do verso 3 ao 5, o salmista diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a Tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ah, Senhor, o salmista está nos ensinando, nos mostrando como fica a vida de alguém que camufla, que esconde, que se cala diante do seu pecado.
envelhecimento precoce. Até os ossos são afetados. A murmuração, a tua palavra diz que a murmuração atrai o destruidor. Quantas pessoas têm sido destruídas porque ao invés de confessar os seus pecados, ficam murmurando. Ou seja, fica com seu bramido o dia todo, resmungando, martelando a mente dia e noite. Isso gera mau humor, gera um humor descontrolado, ou seja, sequidão. A pessoa não tem alegria. Mas no verso 5, o salmista nos ensina o segredo para termos uma vida de paz, é confessar e deixar de praticar. Confessar e deixar de praticar é a chave para alcançar o perdão e ter uma vida abençoada. No verso 6, o salmista diz: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Lá em Isaías 55, no verso 6 e 7, a tua palavra nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, e o Senhor terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, Senhor, nós oraremos a ti, e mesmo que as adversidades passem por nós como o transbordar de muitas águas, elas não nos submergerão, ou seja, nós não seremos destruídos. No verso 7, o salmista diz: porque tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos e de livramento. Ah, Senhor, esta é a recompensa de quem não se alimenta de uma vida de pecado. O Senhor é o lugar onde nos escondemos e tu nos preservas no dia da angústia, no dia que o mal chega até nós. O Senhor nos cerca de alegria pelos teus livramentos. Em nenhum lugar da tua palavra o Senhor não diz para nós que nós não vamos passar por momentos difíceis. Muito pelo contrário. A tua palavra está cheia de ensinamentos que nós vamos passar por dificuldades, sim. Podemos passar por enfermidades, problemas financeiros, familiares, enfim, por todo tipo de problema que o mundo enfrenta. A diferença é que o Senhor é o nosso lugar forte. A diferença é que o Senhor é o nosso esconderijo. A diferença é que o Senhor nos livra no momento da angústia. No verso 8, o salmista diz, como se fosse o Senhor mesmo dizendo para nós: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Oh, papaizinho querido, como é lindo, o Senhor nos instrui, nos ensina o caminho que devemos escolher, nos guia com os teus olhos. Assim como um pai e uma mãe fica de olho na criança pequena com medo de machucar, o Senhor não nos abandona e nem nos deixa que andemos perdidos, sem direção. Mas o Senhor, com os teus olhos, está sempre posto sobre nós para nos socorrer, para nos livrar do mal. No verso 9, o salmista diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Ô Paizinho Santo, como o Senhor é tão lindo e maravilhoso. O Senhor nos dá liberdade para escolher, a não ser como animal, que aprende as duras penas através de cabrestos e açoites, pois eles não têm entendimento e são manipulados pelos homens. E mesmo os animais muitas vezes não aceitam serem maltratados por seus donos. Oh, Senhor, e o pior é que muitas pessoas, mesmo tendo liberdade para escolher, insistem em andar por caminhos e com pessoas que só lhes fazem mal. O que o salmista quer que nós aprendamos com a sua história,
pois ele sofreu as consequências de graves pecados, as consequências pesadas pelo seu pecado. E eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus, que se porventura essas pessoas que oram comigo, se tem alguém que está sendo escravo de vícios ou qualquer outra situação, falta de entendimento, que porventura essa pessoa está sendo escrava ou está sendo açoitada como um cavalo ou uma mula pelas dificuldades da vida, pelas suas más escolhas. Eu te peço, abre o entendimento dessa pessoa nesse momento, que caia dos seus olhos todas as escamas que o cega, que essa pessoa venha usufruir da liberdade e do perdão do Senhor nesse momento, que ela possa decidir abandonar o seu pecado, se arrepender de verdade e escolher caminhar pelo que a Tua palavra diz e não pelo conselhos dos ímpios. Oh, Pai, no verso 10 o salmista diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Oh, Paizinho, a Tua palavra nos mostra o destino dos que não querem se arrepender. Ou seja, o ímpio tem muitas dores, o seu destino é viver sofrendo. Mas aqueles que confiam no Senhor, ou seja, aqueles que se arrependeram, que se converteram, que entregaram as suas vidas a Ti, que confiam no Senhor, a Tua palavra diz que a misericórdia o cercará. Ou seja, o Senhor nos protegerá. No verso 11, o salmista diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos os vós que sois retos de coração. Ó Senhor, os justos são aqueles que foram justificados, perdoados, e hoje se alegram no Senhor, regozijam, porque a retidão só vem de Ti, da Tua palavra, que é o que nos guia, que nos fortalece, que nos orienta. Se nós andarmos pautados pela Tua palavra, Senhor, o nosso destino é de sermos felizes, de podermos cantar alegremente na Tua presença. Que esta oração possa achar lugar no coração dos meus ouvintes. Que esta oração, Senhor, possa achar lugar no coração de quem está ouvindo e que ele possa dar ouvidos, ou seja, obedecer o que está sendo instruído aqui em oração. Em o nome de Jesus. Crendo que o Senhor me ouve, que a Tua palavra é fiel e verdadeira e não volta vazia, eu te agradeço e te devolvo toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, de se inscrever se não é inscrito, de pedir para os seus amigos se inscreverem para nos ajudar. Deixe o seu like e nós estaremos juntos, fazendo essa missão de estar orando uns pelos outros. Eu oro aqui com vocês e vocês compartilham e juntos estaremos fazendo o bem ao próximo. Muito obrigado, gratidão por ter você aqui. Deus te abençoe.